Não tenho dúvidas que uma das questões que mais coloca limites para que os casais sigam adiante com seus tratamentos de reprodução assistida é a questão financeira. Nós estamos num país em que não há cobertura do SUS, os tratamentos, não há muito apoio dos planos de saúde para que nós possamos minimizar os custos dos tratamentos, inclusive. E para isso é necessário, eu diria, fundamental, que todo casal que vai iniciar um tratamento de reprodução assistida tenha o seu planejamento financeiro muito bem feito. A psicóloga Cris acabou de conversar comigo, nós estávamos aqui nos bastidores, e ela falou assim, nossa, Davi, no seu caso, nós temos que ter um planejamento bem feito, porque os casais acham que é controle financeiro. Por exemplo, quando eu vou comprar um carro, eu consigo guardar o dinheiro, e aí eu sei que quando eu tiver aquele valor, eu compro o carro e o carro está lá em casa. Isso é controle, eu tenho controle do valor para ter aquilo que eu quero. Em reprodução assistida, além de ser caro, nós não temos esse controle. Então, o planejamento é fundamental. E eu não tenho propriedade técnica para ensinar ninguém sobre planejamento financeiro. E por isso eu convidei a Maria Paula Marques. Eu achei muito interessante o perfil que ela criou, chamado Embrião Financeiro. Vi algumas postagens, me interessei, entrei em contato com ela e a convidei para nos ensinar. Ela é formada em administração financeira, ela faz planejamento financeiro pessoal. Eu estou muito interessado em ouvir tudo que ela tem para nos ensinar e quem sabe dar um norte para você que está se planejando, para que você possa também cuidar dessa parte, tá bom? Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Espero que esse tema traga uma saída muito boa para que vocês consigam se organizar também. Oi, Maria Paula. Tudo bem, doutor Davi? Tudo bem e você? Tudo jóia também, graças a Deus. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite. Eu fiquei muito interessado quando eu vi a sua página Embrião Financeiro. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Engraçado que eu conversei com a Maria Paula antes de convidá-la para a live. Quando eu a convidei, ela aceitou. E ela falou assim, vamos entender, vamos criar um roteiro. Eu falei para ela, não, vamos conversar pessoalmente, porque para que eu possa aprender com você. E sabe, Maria Paula, que isso eu tenho aprendido muito aqui, com o objetivo de trazer conteúdo. Eu tenho aprendido tanto, e eu não tenho dúvidas que hoje vai ser uma daquelas que eu mesmo vou assistir amanhã. Conversei inclusive com a equipe financeira lá do laboratório, para que assistissem também. Uhum. E nós aprendemos com você mesmo como trazer saídas. Muito obrigado, legal. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco, viu? Obrigada a você, doutor Davi, pelo convite. Eu vi você falando antes, né? É um tema muito importante. Eu já fui tentante, já passei por tudo que todo mundo passa. Eu sei das dificuldades. E, felizmente, no meu caso, o dinheiro não foi um ponto crucial para eu desistir. E por isso que eu quero falar desse tema, eu entendo desse tema, para que as outras pessoas também não desistam por conta do dinheiro, né? Eu acho que tem que prosseguir e tentar. Se é um sonho, a gente tem que tentar. E o dinheiro não pode ser empecilho, né? O meu lema no Embrião Financeiro é esse: o dinheiro não pode ser empecilho e ele tem que ser a solução do problema, né? Então, eu que agradeço o seu convite aqui para poder falar desse tema com as tentantes, com todas as pessoas que precisam ouvir. Que legal. Eu queria começar te conhecendo. Qual é a sua formação de base? O que é o Embrião Financeiro? O que é esse projeto? E para que eu possa entender um pouco mais, até poder guiar as minhas dúvidas que eu trouxe aqui para você. Legal, vamos lá. Vou contar um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência como tentante e minha experiência profissional. Eu sempre trabalhei em bancos, eu sou formada em administração financeira, tenho MBA em finanças e sempre trabalhei em bancos. Durante 14 anos da minha vida, sempre na área operacional, não em agência, na parte administrativa. E eu sempre gostei de finanças, né? Sempre foi esse o meu DNA, eu brinco, que eu sempre gostei. Independente de trabalhar no banco ou não, eu sempre me organizei financeiramente. Então, desde menina,
poupava dinheiro, comprava meu primeiro celular, comprava meu carro, então sempre fui fazendo, né? E deu certo. E aí casei, meu marido falou, Paula, toca tudo, eu não gosto, meu marido trabalha com tecnologia, mas ele detesta, ele falou, cuida da nossa parte financeira, que eu não gosto disso. Eu falei, fechado, então sempre fiz, doutor Davi. E aí veio a questão da gravidez, já estava casada, queria engravidar, e aí descobri em um exame de rotina, né, depois de algumas tentativas de dores e tal, a infertilidade pela endometriose. E aí comecei a pesquisar e tal, e aí tive que fazer a cirurgia, não teve jeito, fiz a cirurgia da endometriose, e aí tentei engravidar naturalmente, não foi possível, e aí eu parti primeiramente para uma inseminação. Depois da inseminação, que ela não deu certo, eu fui para uma FIV, e essa FIV, por questões emocionais, eu acabei adoecendo, e aí eu tive que parar no meio, tratar o psicológico, e voltar para a minha segunda tentativa de FIV, que eu falo que foi a primeira oficial, né? Que essa foi até o fim, e essa eu tive o meu positivo, e eu tive a minha filha, que hoje vai fazer, em julho faz 5 aninhos, né? E nesse processo todo, na minha jornada de tentante, na clínica, eu convivia com algumas outras mulheres, e eu via muito esse dilema, né? Financeiro. E aquilo até me deixava um pouco, eu falava, meu Deus, né? Por que é desse jeito, né? Eu nunca me conformei. Porque eu sempre fui meio que um ET, sabe, doutor Davi? A pessoa que controla, ela é o ET, porque a maioria não controla, né? Entendi. Então eu brinco que eu era o ET. Então eu que era diferente das pessoas. E eu não me conformava com aquilo, mas ok. Tive a minha filha, tive que voltar de licença maternidade para o banco, que eu ainda trabalhava no banco, e meu marido falou, vamos pensar no plano B, alguma coisa que você gosta de fazer. E aí eu falei, eu amo fazer isso, né? Eu adoro ajudar as famílias. Ele falou, então vai se especializar. Aí eu me especializei em planejadora financeira pessoal, numa escola que forma profissionais, para realmente eu ter um título e conseguir ajudar profissionalmente as famílias. Me formei coach também. E aí eu voltei de licença maternidade, fiquei 3 meses e logo saí do banco. E aí, há 5 anos praticamente, eu atuo com planejamento financeiro pessoal, atendendo famílias. E o que acontece? Dentro do planejamento financeiro pessoal, eu falo que quando a gente fala em planejamento, as pessoas pensam, nossa, Maria Paula vai vir aqui e vai falar pra gente, para de gastar, só guarda dinheiro, não faz mais nada da vida, né? E não é isso. O planejamento financeiro é algo muito mais profundo, é falar mesmo de um planejamento de vida. E aí, dentro desses atendimentos que eu faço, né, personalizado para cada casal, começaram a chegar casais até mim, onde um dos projetos era o tratamento de reprodução. Porque a gente fala de projeto de curto, médio e longo prazo, porque a gente planeja a vida financeira do casal até a aposentadoria. E aí começou a chegar essa demanda. E eu falei, gente, que loucura. E aí eu começava a contar da minha história. E aí gerava aquela conexão. Viravam meus clientes, que gerava aquela conexão, e aí eu acompanho as famílias por bastante tempo. Então, eu acompanhava o processo de iniciar o tratamento, de engravidar e de o filho nascer. Né? Então, foi muito isso. E aí, doutor Davi, resumindo, me deu um estalo. Eu falei, eu não tenho mais braço para atender de forma personalizada, individualmente, eu preciso escalar o negócio para eu poder falar para o maior número de pessoas, né? Que o dinheiro não tem que ser o problema, o dinheiro tem que ser a solução do caminho daquela família. E aí veio a ideia do embrião financeiro, eu convidei a Lígia, ela também é planejadora financeira pessoal, para integrar o embrião financeiro, para me ajudar com todo o processo do embrião financeiro. E aí nasceu o embrião o ano passado, com o objetivo de transferir educação financeira para tentantes, para casais tentantes. De que forma? Através de cursos, né, de mentorias, para que eles saiam aí dessa zona nebulosa e partam para um caminho com uma luz, que eles saibam para onde eles estão indo e que eles vão conseguir chegar lá. Legal. Parabéns. Obrigada. E eu vejo assim, a parte financeira, para o acesso ao tratamento, é algo muito difícil, tá? Não são todos os casais que têm condições financeiras fáceis para fazer. E aí começa uma busca desorganizada. Eu acho que esse é o melhor termo.
uma busca desorganizada. Porque às vezes a pessoa procura por preço, mas foge do padrão de qualidade que ela gostaria de ter. Aí ela vai buscar financiamento, parcelamento, aí agora eu quero vender o carro, agora eu quero fazer aquilo. E no nosso mundo, além de tudo, o tempo é um problema. Então, eu quero comprar uma casa. Tá bom, então guarda seu dinheiro durante alguns anos para depois você adquirir seu imóvel. Para a gente não, quando a mulher apresenta perto dos 40 anos de idade, além de tudo, existe a ansiedade de buscar. E eu vejo diversos cenários diferentes. E eu acho que é isso que eu gostaria de ouvir de vocês. Porque tem casais que não tem por onde começar. Tem casais que sim, tem um dinheirinho guardado, não todo, para fazer o tratamento. E tem casais que têm condições financeiras para bancar um tratamento. Às vezes, uso as palavras de um paciente que passou recentemente, um tiro de sniper. Ele falou assim, por quê? Porque é aquela cartada que eu tenho. A minha primeira pergunta para você é assim, por onde? Então, entendendo que nós estamos falando com diversos casais, eu quero me ater aos casais com dificuldade, primeiro. Então, por exemplo, o casal veio procurando um orçamento de FIV, certo? Então, vou falar em FIV. Eu sei que o mundo da reprodução, existem diversos tipos de tratamentos, mas de repente o casal vê, já se assusta com o diagnóstico da infertilidade, já se assusta com a indicação de um tratamento de FIV, e aí recebe um orçamento que varia de 20 a 25 mil reais nas mãos. E volta para casa com aquele nível de frustração enorme, porque desejo em fazer, todos têm. Claro. Todos têm. Ninguém quer fazer FIV, mas assim, poxa, se esse é o caminho, vamos embora. Só que daí olha aquele orçamento e fala assim, bom, o que eu faço? Por onde eu começo? Então, qualquer planejamento financeiro, né? E um ponto muito importante, a gente está falando com investimento, né? Porque eu falo que a gente está investindo em algo que a gente não tem 100% de retorno, né? É diferente de você guardar o dinheiro para comprar uma casa, sabendo que você vai receber a casa de volta. Você vai comprar um carro, você vai receber o carro. O investimento no tratamento, você não tem certeza se você vai receber o seu positivo, né? Então, assim, qualquer coisa que você vá adquirir, precisa ter um planejamento. Por onde começa? Precisa olhar para o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É o orçamento mensal. É assim, doutor Davi, que eu sempre falo, na vida você tem duas opções. Ou você faz um sacrifício momentâneo, ou você faz um sacrifício o resto da vida. Então, se a prioridade do casal, então a gente começou ali a fazer um planejamento, a gente olhou para o orçamento deles, né? Às vezes o orçamento está ali no 0 a 0, o que é isso? Ele não consegue guardar dinheiro, né? Paga todas as contas, mas não guarda dinheiro. Às vezes o orçamento dele... o orçamento do casal é quanto o casal ganha. Quanto ele ganha e quanto ele gasta. Perfeito. Então, quando você fala orçamento, é a diferença entre quanto ganha e quanto gasta. Só para nós trazermos para a linguagem... Beleza. Isso, tá certo. É isso aí. Quanto entra e quanto sai. Quanto sobra? Tá no 0 a 0? Então não tá sobrando nada. Tá pagando as contas e tá achando que tá ok. Tá devedor? Já sabe que tem um problema. Então a gente parte desse princípio. Partindo desse princípio, ele tem o valor que ele precisa da FIV. Qual que é o prazo que eles têm para realizar? Tem 40 anos. Não pode esperar um ano para começar a pagar. Ok. Se a gente considerar que ele tem aí, precisa começar agora, e a FIV custa 25 mil, pensando que vai dividir em 12 parcelas, né? Se a clínica dividir em 12 parcelas, precisa ter pelo menos R$2.000 por mês, né? Como que ele vai fazer esse levantamento no orçamento ali do que está sobrando, se não está sobrando? Então, o primeiro passo é olhar para o orçamento. E como eu falei, de repente, fazer algum sacrifício, entender dentro da despesa do mês, o que dá para ajustar, para neste momento de FIV, abrir mão para fazer o tratamento, conseguir pagar o tratamento, não ficar endividado, não pegar empréstimo. Por quê? Porque se você parte por empréstimo, se você parte por financiamento, e se esse positivo não vem? Aí, aquele tempo que já estava apertado, vai ficar mais apertado. Porque você vai ter que terminar de pagar o financiamento ou o empréstimo para ir uma segunda tentativa. Então, vira uma bola de neve. Então, o primeiro passo é olhar para o orçamento e tentar ali tirar alguma coisa para sobrar algum valor no mês. Ok, sobrou alguma coisa, mas não paga a parcela que precisa lá para a clínica.
Tá bom, o que tem de entrada anual? Você ganha um 13º, o marido ganha 13º, tem um terço das férias, ganha bônus, recebe comissão, consegue fazer alguma atividade extra, né? Vou dar uma aula de inglês. São alternativas, doutor Davi. Tá. Às vezes pode parecer assim, do jeito que eu falo, parece que é fácil, né? É fácil. Só que o que precisa? Querer dar pontapé. E ninguém, muitas vezes, quer esse sacrifício momentâneo, né? Porque tem a impressão que ele vai durar eternamente. E não, é momentâneo. Eu vejo também, assim, quando você se dispõe a fazer esse cálculo, não são todos os casais que têm o controle dos gastos. E não A maioria não enxergam. tem. A maioria não tem. Então, muitos, eu acho que a maioria tem o controle do quanto ganha. Então, a receita, geralmente, eles têm algum controle, porque às vezes é o olerite. Então, sabe quanto vai entrar. Mas quanto gasto no mercado, quanto eu gasto de combustível, quanto eu gasto com outras ações, é algo muito difícil de planilhar. Não são todos, então, às vezes, sabe se aquele mês sobrou ou se aquele mês não sobrou. Sim. Agora, você falou para mim sobre empréstimo, financiamento, e são muitos casais que recorrem a isso. Uhum. São muitos casais que recorrem a isso. Eu vejo isso na prática do dia a dia. Eu não, sinceramente, tenho uma equipe financeira que entrega orçamento, que discute valores. Então, eu não participo, eu me atenho à questão clínica e à equipe financeira, mas nós sabemos disso, que tem casais que fazem esse tipo de ação para tentar buscar o valor num curto prazo para fazer o tratamento. E aí você acendeu esse alerta. Pensou, olha, o cuidado disso, porque você pode gerar uma dívida e ainda pode não ter o sucesso no seu tratamento. Nessas horas, tem casais que vão precisar. Fez o equilíbrio, fez a balança, porque o tempo foi difícil. Então, assim, até eu conseguir fazer esse planejamento, eu calculei minha receita, minha despesa, eu vi que o valor da parcela eu fiz, mas um valor eu preciso buscar. Onde buscar? O que é melhor? Fazer um empréstimo no banco? Existe consórcio? É melhor vender o carro? Sabe, pedir dinheiro emprestado para a família? Qual é? Porque, além de tudo, tem que se abrir com a família. Sabe, é difícil. Assim, para quem pensa nisso, para quem tem isso, precisa, porque ninguém quer, correto? Mas para quem precisa dessa alternativa, qual é a melhor saída, na sua opinião? Olha, assim, quando a gente fala em pegar um empréstimo ou financiamento, muitas vezes o casal nem faz essa reflexão do orçamento, porque a grande maioria dos casais, doutor Davi, quando chega para fazer uma clínica financeira, que esse é o nome, né? E aí ali eu passo um diagnóstico de como que está a vida financeira dela, é muito parecido com o médico, né? Mais voltado para finanças. O casal nem sabe quanto ganha, por mais que tenha até lá o olerite, seja CLT, se é profissional liberal é até mais difícil, né? Mas um profissional CLT, muitas vezes mesmo que o olerite não sabe, e as despesas, como tem muita despesa variável, né, que varia conforme o consumo, ele não se apega nisso, ele pega só nas fixas. E às vezes o que está pegando ali é o variável. Então, antes de fazer essa reflexão, às vezes ele nem quer parar para fazer, a família nem quer parar para fazer, já recorre ao empréstimo, ao financiamento. E aí qual que é o grande X da questão? Por que eu estou fazendo essa observação? Porque ele vai ter que pagar a parcela desse empréstimo, desse financiamento. E ele vai ter que encaixar no orçamento. Então, de qualquer forma, para pegar um empréstimo ou um financiamento, ele precisa olhar para o orçamento. Porque senão vai virar uma bola de neve, não vai conseguir pagar, vai ficar naquela questão ruim, tá? Agora sim, respondendo à pergunta de que se o casal fez lá uma reflexão do orçamento, mesmo assim não tem o valor total para pagar a clínica, acho que tem algumas opções e cada opção tem uma consequência. É isso que eu tento sempre transferir lá no Embrião Financeiro. Fiz até postagem recentemente sobre vender o carro, sobre pedir dinheiro emprestado para parente, sobre consórcio, porque cada um vai ter uma consequência. No meu ver, tem até casais que eu falei para você, né, que eu atendo, a maioria, graças a Deus, conseguiram se organizar e pagar o tratamento sem precisar de nada disso, mas eu tive um casal que recorreu ao empréstimo da família. Então, assim, a família é um lugar mais seguro, dependendo, né, do relacionamento que você tem. Você também precisa ver para quem você vai pedir.
muitas vezes você não quer ficar contando para todo mundo do seu processo, né? É uma coisa muito íntima, eu acho que do casal, né? A gente tem que respeitar. Mas se tiver disponibilidade de algum familiar emprestar o dinheiro, você vai ter uma tranquilidade maior, porque os juros vai ser bem menor do que qualquer instituição financeira. Se de repente, no meio do caminho, houver alguma necessidade ali que você não consiga pagar a parcela conforme você combinou com o seu parente, você tem ainda como segurar, porque ele não vai te colocar no Serasa, né? Então, Acho que não. Acho que não. Então você tem que negociar bem. Então, assim, acho que a partir dessa premissa de um empréstimo para o parente, eu acho que é uma forma de você não pagar tantos juros. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu não tenho ninguém para pedir empréstimo, né? Na família, tá bom. Um empréstimo que tem a taxa mais baixa hoje é o consignado, só que nem todas as empresas fornecem o consignado para o funcionário, né? Tem que ser cadastrado e tal, não são todas que têm essa possibilidade. Se tem essa possibilidade, é um empréstimo mais barato. Se não tem essa possibilidade, um empréstimo com garantia, o que é um empréstimo com garantia? Quando você dá um bem em troca do valor que você está pedindo emprestado. Então, você pode dar um carro, você pode dar uma casa, e aí ele fica alienado para a instituição financeira, e aí você consegue pagar uma parcela mais barata, porque os juros vai ser menor. Se não for dessa forma, a outra forma que pode acontecer a clínica vai falar para você que você pode pagar no cartão de crédito parcelado e vai te cobrar uns juros muito pequenos, tá? Pode ser que a clínica facilite. Tudo bem, você pode parcelar no cartão de crédito. Só que você também precisa saber que você precisa pagar a parcela do cartão de crédito. Porque se você não pagar a parcela do cartão de crédito, o crédito rotativo do cartão de crédito, ele é maior que tem de todas as linhas de crédito. Então aí aquilo vira uma bola de neve, né? Entendi. Então assim, tudo isso culmina no orçamento, na análise do orçamento, né? Então, assim, não é que eu sou contra, mas se você puder, se o casal, né, puder fazer um esforço de voltar o olhar primeiro para o ponto de partida, que é o orçamento, é o mais indicado. Aí, um outro ponto que você tocou, o consórcio. Consórcio é uma boa opção, Maria Paula? Para casais tentantes, eu não acredito que seja uma boa opção. Por quê? Como funciona um consórcio? Você tem que ser contemplado, ou você ser sorteado, contemplado, ou você dá um lance. Como é que é o consórcio? Desculpa, ignorância plena minha aqui. O que é o consórcio? Porque até aí eu tô entendendo. Então, vamos lá, plano A, pede para a família. Não deu. Consignado, minha empresa não ajuda. Não deu. Coloca garantia. Vai lá no banco, tem o carro, tem o terreno, tem, sei lá, coloca uma garantia. Não deu. Cartão de crédito calculando bem o valor da fatura para você calcular dentro lá do seu balanço financeiro mensal. Não deu. Aí eu estou indo para o consórcio agora. Certo? O que é o consórcio? O que é consórcio? O consórcio é uma linha de crédito que é disponibilizada, mas mediante a lance que você dá, você recebe essa linha de crédito, ou você ser sorteado ali dentro daquele grupo de pessoas que estão no consórcio. Então, o que muda de um consórcio para um empréstimo ou financiamento? Um empréstimo e um financiamento tem taxa de juros. O consórcio não tem taxa de juros, ele tem taxa de administração, que é diferente da taxa de juros. O consórcio, você fica pagando mensalmente e ainda não tem o crédito. E aí, vamos supor, você tem o tempo contra você tem que fazer o tratamento logo. Então, assim, você tem que juntar dinheiro para poder dar o lance e receber a carta de crédito. Então, para você juntar o dinheiro para dar o lance, você junta o dinheiro para você, investe esse dinheiro, faz ele render e paga o seu tratamento. Entende? E aí você faz no seu tempo. Então, o consórcio, me corrija, é uma possibilidade para quem pensa num tratamento de médio prazo. Eu já não tenho aquela pressa. Só que, por exemplo, ano que vem eu faço. Eu tenho 32 anos de idade, eu tenho boa reserva ovariana, o meu marido é vasectomizado, então, assim, não tem muito para onde correr, e eu vou fazer a FIV no ano que vem. Então, no médio prazo, eu tenho a possibilidade de guardar dinheiro todo mês. Então, sei lá, vou pagar um valor de consórcio de R$500. Então, estou colocando para você debater as duas possibilidades. Eu tenho um consórcio de R$500 por mês,
que de repente pode vamos colocar o valor de 25 mil, tá? Vou usar o valor de 25 para facilitar. E de repente, em 7 meses, eu recebo os 25 mil. Opa, o que era para ser para 2022, eu fui contemplada lá no consórcio e consigo fazer antes da hora. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é, não, eu vou guardar os R$ 500 por mês e vou colocar para investir. E aí, quando eu tiver o valor total, eu faço o tratamento. Isso, certo? é que assim, isso mesmo. Só que o consórcio, você fica à mercê da sorte. Porque você pode receber, ser sorteado em 7 meses, ou você pode ser sorteado em 240 meses, porque o consórcio ele tem prazo de 24 meses a 240 meses. Então você fica à mercê da sorte se você não juntou o dinheiro para dar o lance. Então o meu ponto de vista é assim, acho que cada um tem, né, um ponto de vista, mas o meu, como planejadora financeira, eu sempre oriento os meus clientes se tem capacidade de pagar o consórcio, não paga o consórcio, poupa o dinheiro, se esforça para as entradas anuais. Então, se cai um 13º, tudo que tiver de entrada maior anual, eles se esforçarem para não gastar e poupar, investir por 6 meses, por 1 ano, e aí sim ir lá na clínica e começar o tratamento. Até porque é uma dinâmica muito assim, doutor Davi. Uma vez que o casal conhece o que é planejamento financeiro, a família, eu falo assim, depois que você vê, você nunca mais desvê. Então ele aprendeu o que ele vai querer correr de financiamento, de empréstimo. Só vai fazer se realmente houver uma necessidade ali e ainda assim cabendo no orçamento mensal. E aí, se ele tá ali na disciplina de poupar mensalmente, guarda dinheiro extra do ano, certo? Aí houve a necessidade de já fazer o tratamento. Vai lá na clínica, olha, eu consigo parcelar esse valor que falta em 12 vezes? Ele vai parcelar a clínica em 12 vezes e ele já sabe que ele tem capacidade de poupar porque ele já está fazendo isso, entende? Legal. Então assim, o caminho, doutor Davi, fica muito mais fácil, entende? Porque quando você não sabe o que está acontecendo na sua vida financeira, você não consegue tomar decisão. E aí você fica de olhos vendados e você não sabe que direção você segue. Então, de qualquer maneira, é isso que eu gosto de deixar muito claro, e eu falo muito isso para os meus clientes. Quem é meu cliente sabe, eu pego no pé mesmo. Olha para a sua vida financeira, o raio-x ali do seu orçamento, entrada e saída. É isso que vai te dar o norte para você realizar qualquer projeto na sua vida, e o tratamento é um deles. E nesse controle de entrada e saída, você vai fazer o que você chamou de o diagnóstico financeiro do casal. Vamos supor, assim, puxa, adorei a conversa com a Maria Paula, que interessante. E aí você vai perguntar para eles, olha, quanto você ganha, quanto você gasta. Isso. Tem algum jeito mais inicial do casal poder fazer isso por conta? Assim, o que ele faz? Cada vez que ele sai, ele vai... Qualquer gasto que ele tenha, ele anota numa planilha de Excel, ele anota no papelzinho da agenda. E aí chega... Como é que você orienta o casal a fazer esse autodiagnóstico? Numa clínica financeira, eu faço perguntas de forma com que ele me responde com o que ele tem de bate-pronto. Depois, se ele segue com o planejamento, eu passo para ele uma planilha toda detalhada, onde ele vai enxergar coisas que ele nem imaginava, mas que ele gasta. E ali, assim, ele vai ter uma ideia de como que tá. Mas vamos supor que ele fez... Né, doutor Davi? Tá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Não tem uma regra que tem que ser uma planilha de Excel, ou que tem que ser um papel, que tem que ser um aplicativo. Não tem. O que importa é ter o controle. Então, para começar a fazer o controle, você precisa saber tudo que entra de renda. Então, é a renda do seu trabalho, é a renda da sua esposa, algum aluguel que você receba, algum dividendo de algum investimento que você tenha, algum negócio extra, todos os tipos de renda possíveis que você tenha. Então, você vai colocar ali que entra. E tudo que sai. Todas as despesas fixas você já sabe. Então, você vai anotando. Paga condomínio, paga luz, água, celular, Netflix, tudo que você paga. Aí você vai somar a renda e vai somar a despesa. Vai fazer um menos o outro. Maria Paula, Oi? deixa eu cortar um pouquinho. Claro. O seu áudio diminuiu bastante para mim aqui agora. Diminuiu? Não sei se tem algum problema no seu fone. Peraí. Será? Deixa eu ver. Vamos ver.
Se vocês, quem estiver escutando, se puder me ajudar a falar do som, para Deixa eu mim ver. ficou bem baixinho. E agora? Melhorou? Continua baixinho. Baixinho, Quer ué. tentar tirar? Tira o fone de ouvido, vamos ver se melhora. Deixa eu tirar aqui, peraí. Deixa eu pôr de novo. Agora, melhorou? Não, continua Tá igual. baixo? Que estranho. Quer que eu fique... Vocês estão ouvindo? Quem está acompanhando, para nós está normal? Ah, então beleza. Tá ok. Então ficou baixo só para mim aqui. Ei, mas não tá conseguindo ouvir o que eu tô falando? Quer Pronto, que eu tiro? pronto, agora sim. Agora Pode sim? continuar. Foi? Perfeito. Tá. Desculpa, tá? Imagina, que isso. Então, doutor Davi, anota num papel, ou se quiser fazer um Excel, tudo que entra de receita e tudo que sai de despesa. A despesa fixa, o casal vai saber, né? Todo mundo sabe que tem que pagar o condomínio, escola, elas ainda não têm criança, mas elas terão. Tem que pagar telefone, Netflix, enfim, tudo, anota. E aí tem os gastos que são variáveis. Então, geralmente, esquecem de colocar os gastos com lazer, os gastos com viagem, o iFood, que são gastos que quando você coloca na ponta do lápis, a maioria dos casais leva um susto. Fala, nossa, gasta isso de iFood, aí você vai ver, gasta R$1.000 de iFood. E aí não consegue pagar a prestação da FIV. Entende? Então, esse levantamento, ele é primordial e é assim que tem que fazer, não tem uma regra. Façam, eu sempre falo, façam no jeito que te deixa confortável. Eu brinco, doutor Davi, aqui em casa, que eu, até pouco tempo atrás, eu tinha caderninho assim, ó, minha agendinha. Todo dia 15, dia 30, eu já sabia tudo que eu tinha que pagar, o que eu ia poupar, onde eu ia investir, era assim. Meu marido falava, lá vem a Paula com o caderninho, mas funcionava. Então, é importante, assim, funcionar. Acha um meio de você anotar entrada e saída e funcionar. E tem que sobrar. Legal. Eu vou pegar um fone de ouvido. Deixa eu ver se eu consigo melhorar meu áudio. Eu vi algumas mensagens. Me dá um segundo. Tá joia. Vamos ver nas perguntas aqui, se tem alguma pergunta. Voltei. Peraí. Tá, joia. Olha, tô vendo se tinha alguma pergunta pergunta. Tinha? Melhorou para vocês aí? Agora se melhorou, tá bom, me avisa. Uhum. Ah, beleza. Beleza. E aí... E aí, beleza. Então, criamos um cenário. Então, casal que não tem renda, que não tem o valor guardado, você já deu uma lista de situações. Ensinou a fazer o equilíbrio financeiro para você calcular o valor da parcela. Uhum. Acontece que alguns casais têm um valor. Tem lá um dinheirinho guardado das suas economias, mas é aquele valor justo. É aquele valor justo. Então, por exemplo, eu vou manter os 25 mil. Então, eu tenho 25 mil, o tratamento custa 25 e eu tenho aqueles 25 que eu guardei em 5 anos guardando, certo? Mas eu sei que pode não dar certo. Aí eu vou te dar 2 cenários. Um casal onde a mulher tem 30 anos de idade e um fator tubário tem chance de ter um bebê de 70%. E um casal de 42 anos de idade com um fator masculino e a chance de ter um bebê é de 5%. Com o mesmo valor guardado. Aí a clínica fala assim, olha, é possível parcelar, é possível outras formas do que pagar à vista. O valor à vista vai ter um desconto de 5% e existe a possibilidade de parcelar em 10 vezes. O que é melhor? O que fazer? Eu esgoto minha reserva financeira, eu parcelo, o que eu faço? Então, nunca é indicado a família ficar sem reserva de segurança. O que é reserva de segurança? É o dinheiro da emergência, né? Ou da oportunidade. Então, pensa só comigo. Ele só tem 25 mil reais. A clínica vai dar só 5% de desconto à vista. Ele vai zerar. Se der qualquer problema no meio do caminho, sei lá, igual aconteceu comigo, né? Eu comecei a fazer a minha FIV, vão até dar risada, mas eu nunca tinha tido torcicolo, doutor Davi, e tive um torcicolo ferrado, e aí eu tive que parar, porque eu tive que entrar com anti-inflamatório.
e eu já tinha aplicado 2 injeções e já tinha ido embora, né? Então assim, puxa, e se eu não tivesse, se tivesse contado o dinheiro, eu tava, né, com um problema para resolver. Então assim, situações inesperadas podem acontecer dentro do tratamento e fora do tratamento na nossa vida, né? Qualquer emergência pode acontecer. Então, se você dispõe todo o seu dinheiro, o que vai acontecer? Você vai ter que recorrer ao empréstimo depois para sanar alguma dificuldade que você tem. Então, se o desconto for pouco, eu acho que vale sim o casal parcelar e deixar o dinheiro, usar metade talvez e parcelar o restante, mas sempre ter uma reserva. Nunca é indicado não ter reserva, tá? Independente dos casos, independente de qualquer um dos casos, tanto a de 30 anos quanto a de 42 anos. Eu acho que esse conselho serve para qualquer família, tá? Muito bom. Respondi? Super, Tá. super. E aí, beleza. Então, aí o casal fez o tratamento, ele tinha lá, então, tô nesse mesmo exemplo de casal, tá? Porque, porque eu tô mentalizando aqui, o casal que não tinha nada e fez um empréstimo, se o tratamento der negativo, esse casal tem um problema. Ele não engravidou e tem uma dívida que vai pagar por um tempo ainda. E aí, acho que as saídas são muito mais complicadas. Eu estou falando do próximo tratamento, certo? As soluções para isso são muito mais complicadas. Muito provavelmente esse casal vai precisar terminar o empréstimo que fez para depois poder dar um passo adiante por uma segurança também financeira pessoal, correto? Acho que... Correto. Pode ser é isso aí. pode ser que o casal ainda tenha ali um carro para vender. Né? Então, uma coisa que você me perguntou inicialmente. Então, pode ser que a primeira opção dele foi fazer um financiamento e não vender o carro. Né? Só que assim, precisa entender o impacto da venda desse carro no dia a dia do casal. Então, pode ser que, por exemplo, o marido ou a mulher use o carro como meio de transporte até o local de trabalho. A gente sabe que a gente está no momento de pandemia, mas isso vai retomar. Então, precisa entender o impacto da venda desse carro no dia a dia. Porque imagina se ele usa o carro para visitar cliente, por exemplo. Não pode vender o carro, entende? Então, aí sim vai ter que voltar para aquilo que você falou. Esperar acabar de pagar o financiamento para então tomar uma decisão do que fazer. Concorda que se ele olhou para o fluxo de caixa dele, ele ia estar com um pouco mais de segurança? Entende? Total. Sim. E aí eu vou para o segundo exemplo, então. O casal que tinha uma certa reserva e parcelou, porque não queria esgotar o fluxo de caixa, não deu certo. Porque quando dá certo, é problema. Tudo certo. Aí ficou fácil. Aí ele vai pensar no enxoval, no quartinho, que tem que planejar, tem que pagar. Legal. E aí, não deu certo e recebeu um novo orçamento nas mãos. Só que ele tem a parcela lá. E a parcela está justa no orçamento. Tá? Então, assim, dobrar o valor da parcela passa a complicar. Mas, e aí, termino de pagar, quito o empréstimo para depois fazer uma nova parcela. O que eu busco como saída? Então, nesse caso que a gente estava falando, vamos supor que ele parcelou em 12 vezes na clínica com juros pequenininho, né? Boa. Então, vamos supor que aí foi em 12 meses, eles fizeram o tratamento ali durante 2, 3 meses e ainda sobra 9 meses pela frente. Aí precisa entender se dentro desse valor que ele está pagando mensal cabe mais alguma coisa ou não. Se não couber, ele vai ter aguardar só 9 meses. No meu ponto de vista, aí é muito mais, né, com você, doutor. Se 9 meses impacta alguma coisa ou não, para ele esperar. Se não impactar, ele só tem 9 meses pela frente e aí ele consegue ir lá e retomar. E aí também tem a questão, né, que eu também estou falando aqui do que eu sei, mas um médico que vai dar um diagnóstico. Se já houverem embriões, né, daquela coleta que foi feita, se for no caso de uma FIV, provavelmente que vai ser só uma transferência, é um valor ainda inferior do que aquele valor que ele fez, né, doutor? Que foi um valor maior. Legal. Então, acho que tem que entender toda essa questão. Por isso que, assim, eu não indico fazer financiamento e empréstimo a longo prazo, porque se você faz ali uma parcela que cabe no seu bolso justinha de 24, 36 meses, o que você faz?
O que a gente está falando agora aqui é um parcelamento, sei lá, de 12 meses no máximo no cartão com a clínica, entende? Entendi. Eu estou vendo aqui um comentário da Juliana, né? Então, o financiamento de 6 anos, né? Então, essas são realidades, né? É difícil é difícil quando você ainda tem 6 anos que vai te fazer rememorar muitas coisas ainda que podem ter sido. Então, não entra só o lado financeiro, não. Cada vez que essa parcela cai no bolso no final do mês, te faz relembrar de situações difíceis. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alguma expertise sobre formas de usar o plano de saúde a seu favor? Olha, plano de saúde, não tenho expertise, assim, eu entendo pouco de plano de saúde, cada plano de saúde tem uma regra, mas, por exemplo, quando eu fiz o meu tratamento, o plano de saúde não cobre, né? Não cobre o tratamento, não cobre a FIV. Mas muitos dos exames, por exemplo, eu lembro que teve uma época que eu tinha que fazer exame de sangue um dia sim, um dia não, para ver a prolactina, tinha que fazer o exame para ver a vitamina D, tinha que fazer ultrassom, né? Esse monte de coisa, o plano de saúde cobria. Então, assim, o que eu falo de plano de saúde, doutor Davi, é o seguinte: dentro de um planejamento financeiro, a gente trabalha, né? Eu falo que é o plano de ataque, que é fazer lá o seu orçamento, poupar dinheiro, investir o dinheiro, fazer sua lição de casa. Esse é o plano de ataque, funciona super bem se você fizer. Só que você tem que ter o plano de defesa. O que é o plano de defesa? A proteção. O plano de saúde entra como uma proteção. Então, o que eu acho importante, falando aqui, né, até só rapidamente, a tentante, às vezes ela não quer pagar um plano de saúde porque não cobre FIV, mas assim, pode ser que o plano de saúde cubra outros exames ali dentro do processo, e além do mais, se ela recebe um positivo, ela vai precisar de um hospital para ter o bebê vai precisar de um pediatra. Então, assim, é uma proteção o plano de saúde, né? Não é um investimento. Então, acho que tem que deixar claro e distinguir isso dentro de um planejamento financeiro mesmo familiar. Legal. Eu estava vendo nos comentários que passaram por aqui, uma paciente citava assim: puxa, me organizei financeiramente para fazer o tratamento e de repente surgiu os embriões excedentes. Né? Então, sabe aquele orçamento que você não se preparou? Ou não fez uma leitura tão correta? Então, situações, porque muitos casais, eu tenho receio, eu brinco com os casais, alguns casais vêm aqui no começo e parece que eu estou puxando o casal para trás, sabe? Sabe quando o casal está muito nas nuvens? Não, já deu, eu sei, tem que pensar positivo mesmo, mas tem hora que eu falo, não, mas olha, o planejamento envolve também raciocinar no lado negativo. É importante no orçamento, por exemplo, no orçamento de FIV, na minha opinião, tem que ter, inclusive, quanto vai custar os embriões excedentes. O orçamento de FIV tem que estar quanto vai custar, se der negativo, quanto vai custar a próxima. Então, como que você orienta, até por ter passado por isso e ter tido empecilhos, como que você orienta os casais a avaliarem os orçamentos? Eu vou entrar num tratamento de FIV. O casal tem que estar ligado em quê para não cometer falhas de estratégias financeiras para fazer uma FIV? Olha, primeira coisa que eu acho que, assim, falando da minha experiência, tá? Pessoal e profissional. Primeira coisa que eu acho é que o casal tem que estar muito bem alinhado. Os dois quererem muito, os dois quererem fazer e saber por que eles estão fazendo aquilo. Esse é o primeiro ponto. Se o casal não estiver alinhado, não vai para frente. Segundo ponto, eles têm que ter escolhido um profissional que eles confiem. Porque assim, eu acho que nessa área, doutor Davi, isso é um ponto de vista meu, tá? Agora falando Maria Paula, sem ser profissional aqui de planejamento financeiro. Legal. A gente tem que confiar no profissional. Porque se você confia no profissional, tudo que ele falar, você vai falar o quê? Não tem esse negócio, no meu ponto de vista, de ficar escolhendo a clínica por conta do preço. Porque o que você falou, pode ser que você, falando no linguajar popular, dê com os burros na água, né? Você vai escolher ali uma clínica por conta do valor, mas se você não foi com a cara do profissional, não é um bom profissional, então assim, acho que parte desse princípio, o casal alinhado, escolher um bom especialista. E aí, se o casal tá alinhado, e aí a gente fala, né, se tem um apoio emocional um para com o outro que é imprescindível no processo, se os dois estão cientes do que tá por vir, então assim, puxa, e se não der certo, como que a gente vai fazer?
Então, conversar sobre dinheiro. Eu pego muitos casais que não sabem quanto um outro ganha. Como que você parte para um processo de fazer um tratamento que custa tão caro, e você parte para ter um filho, que é uma coisa tão séria, né? Se você não sabe quanto o seu marido que mora aqui do seu lado, né, ganha. Então, assim, tem que estar com esses objetivos alinhados. E aí, quando há a conversa, né, sobre dinheiro, olha, e quando eu falo conversa sobre dinheiro, não precisa, de repente, se não quiser juntar conta, né, ter conta conjunta, tudo bem. Mas tem que saber qual que é a capacidade financeira, qual que é a sua capacidade, quanto você consegue contribuir pra gente fazer a FIV. Eu consigo X, e você Y, juntos os dois dá? Tá, e se a gente receber um negativo, quanto tempo dá pra gente esperar? Conversa com o médico. Doutor, eu vou fazer a FIV, eu tenho dinheiro assim, assim, assado. Quanto tempo que eu posso para fazer a segunda tentativa? Tem algum pacote? Que eu vejo muito isso, né? Na minha época, quando eu fiz há 6 anos atrás, não tinha esse negócio de pacote. Agora tem pacote de tentativas. De repente, um pacote de tentativas, ela paga um pouquinho a mais, mas dá uma tranquilidade emocional. E se o casal conversa sobre o dinheiro e os dois estão de acordo, vamos pagar então um pacote, né? A gente fica mais tranquilo, de repente é uma possibilidade ali de tentar de novo mais rápido. Então, eu acho que tudo, doutor Davi, tem que ser conversado. O nosso dinheiro é muito reflexo do nosso comportamento, né? Então, não adianta a gente achar que um casal vai pra frente, e me desculpem quem não concordar com isso, se não conversar sobre dinheiro, né? Todos os pilares na nossa vida, pilar emocional, físico, mental, espiritual, a gente tem que estar equilibrado, né? Como que você está ali e não conversa? Então, é uma coisa muito importante. Eu vou colocar algumas considerações nessa última fala que você teve. Não são todos os casais que têm a formação financeira que você tem, e o interesse, não só a formação, mas também o interesse nisso. E o que eu vejo na realidade é assim, a mulher com os olhos brilhando com a possibilidade. É isso aí. O marido com os olhos arregalados com o valor do orçamento. E aquela pressão, agora estou falando sobre o marido, para que ele decida a parte financeira. E como se um não dele, sabe, o não dele é muito pesado para ela, e ele está preocupado de verdade, tá? Então, essa é uma, por diversas vezes aqui eu defendi as mulheres em relação aos maridos, mas dessa vez é importante você escutar o seu marido nesse momento. Porque aí na sua casa você falou que é invertido, o seu marido não gosta, você gosta e está na tua mão, então ficou mais fácil. Não é o que acontece do que eu vejo na prática do dia a dia. Geralmente quem controla a parte financeira é o marido e a mulher participa menos, assim, do controle de gastos, tá? E essa pressão psicológica para cima do marido, olha, é o meu sonho, mas tudo bem, o marido, tudo bem, mas o seu sonho custa caro, será? Ele pode dar errado, o medo, a incerteza, a insegurança, a frustração, o choro. Então, puxa, eu reforço muito o que você acabou de falar, assim, super vale essa dica. Eu vou dar algumas outras dicas também, tá bom? Eu estou falando da parte clínica. Uma dica que eu acho muito importante para quem está começando a jornada, e eu faço muito isso com os casais, tá? Entre o casal com infertilidade, procurar ajuda, receber o diagnóstico de FIV, iniciar um tratamento de FIV, tem um tempo. Muitas vezes o médico, na primeira consulta, primeira vez que vai passar, o médico já tem um insight do que pode vir pela frente. Já viu alguma coisa, já sabe, já tem o faro que pode pintar uma FIV lá na frente. Tá? E aí o que acontece? Vai pedir exames, demora para fazer, autorização do plano, a pandemia, o casal volta lá 6 meses depois, com os exames, e o médico fala assim, olha, FIV, orçamento. Então, na primeira consulta, tem uma visão do que pode vir pela frente. Cria cenário. E o que eu falo para os casais, olha, é possível que eu fale sobre FIV no retorno. Não estou indicando FIV, mas é possível. E aí falo por cima, uma FIV custa entre 20 e 25 mil. Guarda dinheiro. Você fala, doutor, pra eles? Falo. Não vai reformar tua casa agora. É isso! Por quê? Porque se você engravidar no meio do caminho e não fizer FIV, você vai ter um bebê e dinheiro no bolso.
Nossa, Isso, melhor do cenário. Você vai fazer teu enxoval em Miami, se você quiser. é isso. Agora, se você chegar lá, e você vou chegar aqui, daqui 6 meses, eu chegar na indicação de FIV, e agora você vai começar a guardar dinheiro, são mais 6. E aí o tempo fez você avançar 1 ano mais na sua idade, a sua chance ainda vai ser menor. Então essa dica é muito importante para quem sequer tem indicação. Entenda que os tratamentos são caros. Se isso é realmente uma prioridade, aquilo que você citou lá no começo da live, começa a se guardar financeiramente, mas e se eu não tiver indicação de FIV? Gente, você vai ter dinheiro na conta. O dinheiro na conta é bom para tudo, porque assim, doutor Davi, existe vida pós-FIV. O filho vai vir, se não tiver uma segunda tentativa de tratamento, o filho vem, você vai querer fazer festinha de aniversário de 1 ano, você vai querer levar ele para viajar, você vai querer fazer... Gente, você vai a vida viajar com seu marido. Existe vida pós-FIV, né? Então, assim, os projetos de vida, doutor Davi, continuam a acontecer. Então, por isso que eu falo, uma vez que você conhece o planejamento financeiro, eu falo especialmente aqui para tentantes, para os casais, mas eles vão carregar pro resto da vida. Todo projeto, né? A gente quer viajar, quer levar o filho para Disney, quer levar o filho para o Nordeste, quer fazer uma festa de aniversário. Precisa de dinheiro. O que você tem que fazer? Isso aí. Programação, planejamento, né? Então acho que é nessa linha mesmo. É isso aí. Que bom que você fala, doutor Davi. Aí a segunda coisa é assim, sustos são complicados. Puxa, eu não sabia do congelamento dos embriões, eu não sabia da anuidade do congelamento dos embriões, eu queria fazer estudo genético dos meus embriões, nossa, eu não sabia que era esse valor adicional. Quanto vai custar se eu tiver embriões excedentes um novo tratamento? Existem casais em que nós temos planejamento de fazer ciclos seriados de congelamento. Aquilo que você falou, hoje em dia você busca estratégias, o que você chamou de os pacotes, entre coisas assim. Então, busque um orçamento bem detalhado e tire dúvidas do orçamento, para não ficar, porque às vezes fica também aquela relação, não, tá tudo certo, vamos fazer porque vai dar certo. Estude. Antes de dar o primeiro passo, estude o orçamento, assim como você estuda a parte clínica. Porque, às vezes, os orçamentos são difíceis de explicar. Não são fáceis, não. Olha, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo? E, às vezes, o orçamento ele tem que ser bem discriminado. Eu já mudei os textos dos meus orçamentos diversas vezes, tá? Então eu super recomendo isso também. Tá bom? Sim, E aí, vale aquele balanço do... ter plano de saúde ou não para cobrir os exames, vale colocar na ponta do lápis. E aí, Maria Paula, você tem alguma dica para dar para quem realmente precisa buscar um valor mais acessível? Por exemplo, eu gostei muito do que você falou e eu concordo 200%. Puxa, confie no profissional que vai atender você. Porque porque para quem tem a dificuldade financeira, se o orçamento custa 20 e achou o mais barato e vai fazer por 15, e é significativamente mais barato, 15 não é barato. Então, assim, eu gastei 15, mas, puxa vida, se não der certo, complicou, porque eu tenho a dificuldade. Então, eu gostei muito, e eu concordo muito com você. É importante você ter a saúde mental de que você fez o melhor que você pôde para aquele orçamento que você dedicou. Mas, ao mesmo tempo, eu também falo para alguns casais aqui, falo, olha, puxa, se dentro do meu orçamento, casais que estão lá no limite, então, por exemplo, uma paciente de 40 e poucos anos, se eu der um orçamento que não cabe de jeito nenhum no orçamento dela, e ela tiver uma alternativa muito mais econômica em algum outro lugar, ou de alguma outra forma, eu acho que se ela esperar 1 ano para fazer o tratamento comigo, para guardar o dinheiro, eu não ajudei esse casal. Falei assim, olha, então, eu não estou aqui para vender tratamento, eu sou médico, né? Eu sou médico, então, para te dar um diagnóstico, definir uma conduta, e para te ajudar de alguma maneira para você seguir a sua conduta. Então, assim, não sou um vendedor de produtos aqui. Então, você tem indicação de fertilização in vitro. No meu contexto, o tratamento comigo custa X. Mas, assim, existem alternativas, e nós sabemos que existem alternativas mais econômicas, tá? E eu falo, ó, se você for demorar 1 ano para fazer comigo, eu prefiro que você faça, mesmo que sua chance de engravidar seja menor, mas é alguma chance. Então, eu falo sobre isso também. E eu tenho algumas dicas aqui, mas antes de eu falar as minhas, eu quero saber se você tem
alguma dica para quem precisa de alguma alternativa mais econômica? Olha, assim, eu acredito no que eu falei, né, na questão do bom profissional, mas o diagnóstico é sempre dado pelo médico, o médico sabe se ela esperar mais um ano, quanto vai ser crítico ou não, se as chances vão diminuir ou não. Então, como você mesmo falou, eu prefiro que ela procure um outro lugar que seja mais acessível, mas que ela consiga fazer e ainda assim tenha alguma chance do que ela espere para fazer comigo, não tem nenhuma chance, concordo. Uhum. Quando eu falo nesse ponto de ter uma confiança e tal, não significa que os médicos que cobram mais barato, né, que vão fazer algum serviço de péssima qualidade. Não é isso. Eu acho que assim, se você não tem como fazer com aquele médico que você gostaria de fazer, mas tem outras possibilidades, eu acho assim, vá até a clínica, vá até o médico, conheça, pergunte, se informe, sabe? Faça uma listinha ali para você não esquecer do que você precisa perguntar. Tome o maior número de cuidado que você pode, né? Com todas as informações. Se cerque de que aquele local é um local seguro. Vão usar os remédios adequados. Não vão fazer nada que não seja bom para você. E aí você sim pode ir. Porque assim, a gente sempre sente, doutor Davi, no nosso íntimo, né? Mulher tem muito disso. Por isso que quando você falou do homem e da mulher, né? A mulher vai muito mais pela emoção e o homem vai muito mais pela razão, né? Dentro até do planejamento financeiro, eu aplico o teste comportamental voltado para o viés financeiro e mostra exatamente o comportamento do casal. É muito legal que eles veem isso, sabe? E cada um tem um jeito de ser, mas a mulher tem muito essa questão do íntimo. A gente sente, eu falo muito isso, né? É claro que a gente tem que tomar decisão baseada na razão, não pode só achando que vai ser tudo lindo, porque não é assim, a vida não é assim, infelizmente. Mas a gente sente ali quando tem um negocinho que não tá legal. Então faz essa análise, faz todas as perguntas, vê quem é a clínica, vê quem é o médico, gerou confiança? Tá legal? Então segue. Se aquilo não gerou confiança e não tá legal, aí eu acho que é uma questão de voltar com aquele médico que talvez cobre mais caro, entender com ele se tem alguma possibilidade de negociar, de fazer, para então seguir. Essa acho que é a dica que eu vejo agora, assim, de bate-pronto. Legal. Eu vou trazer outras, tá? Porque quem me acompanha sabe o quanto eu tento trabalhar a realidade do mundo da reprodução assistida. Uhum. Seja doa a quem doer. Uhum. E nós temos uma condição que no Brasil, hoje, eu acho que no mundo, ninguém é capaz de avaliar uma clínica. Nenhum paciente é capaz de avaliar uma clínica. Uhum. Duas vezes já fui questionado em relação a isso, uma vez numa palestra, uma vez numa live. Doutor Davi, como é que eu sei que a tua clínica é boa? Uhum. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar o que eu quiser, né? Assim, minha clínica é a melhor do mundo. Eu sou sócio de um laboratório em Campinas, e eu participo muito da parte da gestão da clínica, e eu sei muito bem os custos envolvidos do processo. E quanto custa para você buscar resultado. Custa muito, tá? E eu sei, eu conheço as outras clínicas, os bastidores, porque me interesso. Claro, estou no mercado, né? Então eu preciso conhecer meus concorrentes, inclusive. E ninguém é capaz de avaliar uma clínica. Porque a fachada e a palavra do médico não fala o que está acontecendo dentro daquele laboratório em relação a processos, meios de cultivo, controle de qualidade, capacidade técnica da equipe de laboratório. Ninguém é capaz. Te afirmo isso com tranquilidade. Nos Estados Unidos, os laboratórios ainda têm que reportar resultado. E aí eles conseguem mapear de acordo com o resultado reportado. Mas até lá eles mascaram tudo isso. Eu conheço até os bastidores. Então é muito difícil. Então, primeiro cuidado. Quando você vai avaliar, uma das melhores formas de avaliar a clínica é conversar com quem fez tratamento. Ah, tá. É conversar. Então entra na página da clínica. O Erivelton deu essa dica na semana passada, ele passou aqui te elogiando super aqui. Que legal. E aí ele falou isso, olha, uma das formas legais de avaliar a clínica entra no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, vê alguém que fez um comentário, puxa para conversar, avalia. Então é uma das formas, tá? É uma das formas de fazer. E aí entram os programas de baixo custo. Então aí para aumentar o poder de análise. Aí entram os programas de baixo custo. Tem clínicas focadas em baixo custo. Uhum. Eu não vejo ninguém de baixo custo falando de resultado. Então, tomem cuidado. Existem duas maneiras de buscar
buscar baixo custo? Diminuindo investimento no laboratório. Óbvio. Custa mais barato porque eu faço desse jeito aqui. Tá. E desse jeito aqui pode ser diferente o resultado, e é diferente o resultado quando você não investe tanto em capacitação técnica da equipe, equipamentos, e-mails, etc. e tal, do laboratório. É diferente. Afirmo categoricamente. E não vai ser sabendo o remédio que você usou que você vai saber isso. Entendi. Não é assim. Porque o remédio não é aquilo que vai proporcionar o melhor resultado. Então, existem clínicas de baixo custo e existem projetos de atenção social de clínicas de alto padrão. Tá? Então, são clínicas de alto padrão que oferecem projetos de atenção social. Vou falar do que o FIVMed faz, da nossa clínica. Então, mas não estou aqui para vender peixe, mas assim, conheço que outras grandes clínicas também fazem isso. Essas grandes clínicas têm programas de atenção social que fazem critérios de inclusão de renda, fazem análise, então é diferente. Um laboratório de baixo custo não importa o quanto você ganha. Vai custar aquele preço. Não importa. O programa, a ideia é fazer FIV mais barato. Clínicas grandes com projeto de atenção social, por exemplo, nós temos o Via FIV, é um projeto que eu criei. Assim, eu tenho um xodó para esse projeto porque foi eu que criei, do zero, e é um programa de atenção social. Então o casal vai lá, comprova a renda, mostra que tem a limitação financeira e recebe um desconto para fazer o tratamento num laboratório de alto padrão. Então, para quem busca alternativa financeira, procure laboratórios de alto padrão que tenham programas de atenção social. E aí você vai ter que fazer o seu cadastro de renda na maioria deles, tá bom? Então essa é uma outra dica. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta nessa questão. Então, vamos supor que o casal chegou lá com você, aí você deu o diagnóstico de FIV, tá? Vamos dar um exemplo. E aí, certo. Esse casal, ele pode ser que ele tenha uma renda boa, porque acontece muito, né? Eu vejo casais que buscam planejamento financeiro, como eu falo, todas as pessoas precisam. Mas a grande maioria que eu atendo é que tem uma renda boa, né? Então, vou falar assim, uma renda acima de 10, 15 mil reais, que tem condição de juntar um dinheiro para pagar a FIV. Só que a pessoa, a família não tem disciplina de poupar dinheiro, gasta tudo. E aí, o que acontece? Como que não é aprovado. Isso. Entende? Não é aprovado. Não, mas esse daí... Não, mas esse aí tem de onde tirar. Assim, então, é por isso que eu falo. Aí é com você. Isso aí é seu. Para Maria Paula. Por quê? Porque os programas de atenção social, eles quebram um laboratório se não fizer isso. Quebram. Por quê? Porque assim, eu não estou mudando o que está acontecendo lá dentro do laboratório. Lá dentro continua caro do mesmo jeito. E quanto mais ciclos eu faço, mais gente eu tenho que contratar. E quem é gestor sabe muito bem o que ter que contratar mais um quadro de funcionários altamente especializado. Então, mas eu tenho uma boa renda e não fui cadastrado. Procure a Maria Paula e conversa com ela que ela vai te ajudar. Você tem de onde tirar, você tem de onde tirar. Tá? Eu vejo assim. Uma outra alternativa de baixo custo, e aí eu tenho que tomar muito cuidado, e eu não, vocês aí que estão assistindo aqui, tem que tomar muito cuidado, são os programas de doação de óvulos. Tá? Mulheres com menos de 35 anos, que têm indicação de FIV, podem fazer tratamentos de fertilização in vitro se preencherem critérios através da doação de óvulos. Então, uma FIV que custa 20 vai gastar 6. Então, é muito mais acessível. Só que, cuidado, programa de doação de óvulos não é programa de desconto. Não tem desconto nenhum no programa de doação de óvulos. Alguém vai pagar essa conta, e geralmente é a receptora. E envolve a doação dos óvulos. Então, se você não tem espiritualidade para doar seus óvulos para tentar ajudar alguém, não procure. Então, é uma forma mais acessível, muito mais acessível, que eu acho que todo mundo que tem menos de 35 anos deveria saber disso, que doando óvulos pode ser mais barato. Aí eu não vou ficar falando, tem um monte de critérios de inclusão, depois busca as informações, está no Google. Se precisar, manda para mim que eu falo também. Mas não é programa de desconto, é diferente dos programas de atenção social. Esse é programa de desconto, doação de óvulos,
Começa com a intenção de doar e a tranquilidade emocional que você está doando para alguém. Poxa, Davi, mas eu não tenho 35 anos, eu fiz 36, eu tenho 40. Eu não posso mais doar óvulo, eu não preencho o critério. Saibam que algumas clínicas têm a possibilidade de você trazer uma amiga doadora. Ah, eu não sou doadora, mas a minha amiga, a minha irmã, em vez de emprestar dinheiro para mim, ela entendeu, se solidarizou, inclusive, de doar o óvulo para ajudar alguém. Entenda que doar óvulo assim, é a mesma coisa que doar sangue, doar medula óssea, que você doa em vida. Né? Então, é a chance de você ajudar alguém em vida. Então, entender o projeto, entender a situação, também é uma forma de diminuir consideravelmente o valor de uma FIV dentro dessas clínicas. Então, assim, poxa, uma FIV que custa... eu estou chutando valores só para ter um norte, mas se custa 20 e pouco, vai gastar 9, se alguma amiga doar. Entendeu? Então, existe isso, não só conosco, mas em outros laboratórios também. Tem gente do Brasil inteiro vendo aqui. Então, são as minhas dicas de forma de busca mais econômica. Então, clínicas de baixo custo, eu tenho muito receio, não indico. Programas de atenção social, como tem o Via FIV no programa FIVMed, na equipe FIVMed. E outros, não estou falando só do FIVMed, tem outras. Mas eu não tenho renda. Maria Paula, vai lá, organiza, vê, faz, guarda e chega no seu orçamento. Não tem renda baixa. Não tem, perdão, não tem. Né? Isso, não tem renda baixa para aderir ao programa. Vai com a Maria Paula que ela vai resolver tua situação econômica, vai fechar a torneirinha aí. Tenho idade para ser doadora, busca o cadastro de doação se você tiver a solidariedade para isso. Não tenho, veja se tem alguém na família, alguma amiga, porque muitas mulheres que já têm filhos se solidarizam em doar óvulos, e é muito legal, tá? Então são algumas saídas aí financeiras, são algumas dicas aí para que vocês possam achar alternativas, tá bom? Só para poder contribuir, porque eu recebi muitas perguntas falando de preço. Na verdade, eu quero buscar saídas, tá? Então, isso. Eu quero buscar saídas. Deixa para você, Maria Paula, algum outro tema que eu esqueci de te perguntar, que você acha que é importante nós conversarmos aqui? Não, achei muito bom, até esse ponto, né, de clínicas grandes terem esse projeto social, achei muito interessante. Você falar disso, até um ponto para eu levar lá para o embrião financeiro, até para as pessoas saberem. Mas o que eu sempre digo, doutor, assim, todas as pessoas precisam de planejamento financeiro. O planejamento financeiro, eu falo especificamente para o projeto do tratamento, mas ele serve para a vida toda. Como eu falei, a vida continua depois que vem o filho, ou se não vem o filho, precisa do planejamento, porque os outros projetos, comprar uma casa, comprar um carro, mudar de casa, enfim, os projetos existem. Então, o planejamento, ele ajuda a tomar uma melhor decisão, a seguir um caminho mais fácil. Então, quando a gente fala de escolher um médico, né, eu falo muito disso. Se você tem dinheiro, né, ali, não estou falando de ser rico nem nada, falando que você tem o dinheiro para realizar esse projeto, você vai tomar uma decisão mais assertiva. Você vai poder escolher o profissional que você quer trabalhar. Então, assim, não deixem se arrastar a questão financeira pelo resto da vida, porque isso também vocês transferirão para os filhos de vocês. Eles vão ver o exemplo dentro de casa, como vocês fazem, né, a condução aí com as finanças. Então, assim, esse é o meu grande desejo, que todas as famílias possam se organizar financeiramente, que o dinheiro não seja um problema lá. Quando eu falei do casal, eu sei que aqui em casa eu sou um ponto fora da curva, como eu falei que eu sempre fui o ET lá, mas eu digo que o casal tem mesmo, sabe, doutor Davi, que se unir. A gente não é bom em tudo, então aonde é a fraqueza de um, o outro tem que comportar e fazer a união, sabe? Então acho que é nessa linha que tem que ir, esse é o meu recado. Legal. Muito obrigado, viu, Maria Paula? Obrigado mesmo. E para quem está aqui e gostou do seu trabalho, como é que é? Puxa, eu queria muito me organizar. Como é que eu aprendo com você? Como é que eu te contrato? Como que eu te acho? Como é que é? Olha, como é que você me ajuda aqui na clínica? Como é que eu encaminho meus pacientes para você? Como é que eu faço? Olha, na página do Embrião Financeiro, aqui no Instagram, tem um link lá na bio. Lá você pode entrar, se cadastrar no meu grupo de WhatsApp. Lá eu vou passar as datas de aulas, vou fazer algumas aulas
gratuita sobre planejamento financeiro. E depois vai ter um programa, que daí seria uma mentoria mesmo, um programa Meu Dinheiro Positivo, para os casais se organizarem, passar desde o orçamento, falar de projetos, de investimentos, tudo dentro desse programa. Então, para me encontrar, entra no link da bio, se cadastra lá no meu WhatsApp e aí você vai receber todas as informações quando abrir o programa Meu Dinheiro Positivo e para as aulas gratuitas online que eu vou fazer agora a partir de abril. Meio de abril, né? Hoje é dia 15. Posso te dar uma dica? Posso te dar uma dica? Claro. Você tem um produto, tem um produto inovador nas mãos. Você tem um produto inovador nas mãos, tá? Procure todas as clínicas de reprodução do Brasil e ofereça seu serviço. Tá bom? Bate na porta das clínicas, tá? Olha, eu faço esse trabalho, tem um link, ensine. É interessante pra gente. Sim. É interessante pra todo mundo. Fala, olha, mas como é que eu não sei explicar o que você tá me explicando. Fala, você precisa de ajuda? O problema é o seu dinheiro? Fala com a Maria Paula. Conversa com ela. Dê saída. Então, só um meu pitaco aí pro seu negócio, pro seu business. Não fique faça um B2B aí. Vai para as empresas, fala do seu, faz um sola de sapato aí, vai lá, vai mostrar o seu serviço, começa aqui no estado de São Paulo, vai lá no FIVMed, já falei para a gerente, vai conversar com ela, apresente seu trabalho, que eu achei sensacional. De novo, agradeço mesmo, e espero que todo mundo aqui tenha achado um norte para poder achar soluções para as dificuldades financeiras. Muito obrigado, Maria Paula. Deixo para você as palavras de encerramento. Doutor Davi, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar de um tema que eu gosto muito, que ajuda muitas famílias. Eu acompanho, né, há 5 anos as famílias, eu sei a transformação que causa. E esse é o meu grande propósito, transformar essas famílias. E obrigada pela dica em especial. Vou sim bater na porta de todas as clínicas. O meu intuito é transferir educação financeira e que todas as pessoas possam realizar o sonho da maternidade, né? Que o dinheiro não seja um problema e seja uma solução, um meio para elas conseguirem chegar lá, tá? Quem quiser pode contar comigo. Entra lá na página do Embrião, entra no meu link lá no meu WhatsApp, que eu estou à disposição de todos vocês. Show de bola. Obrigada. Muito obrigado, viu? Um abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.